Bom, antes de mostrar claramente o que acontece com a coleta seletiva, como é a nossa intervenção junto aos presos, eu quis só fazer um apanhado de como nós chegamos lá. Passa para mim, Tio. Bom, a assistência social, ela nasce lá atrás, no ano de 1988, com a nossa Constituição Federal, que ela é conhecida como a nossa Constituição Cidadã. Ela diz que a assistência social, ela vai ser direito do cidadão e dever do poder público. Bom, só que a Constituição não tinha como dizer como isso aconteceria. Então, no ano de 1993, é criada a LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Essa legislação diz o seguinte, que toda família, que todo cidadão tem direito a mínimos, que um tanto ela precisa para sobreviver e que sem esse mínimo não tem jeito. Só que ela diz também o seguinte, essa política pública ela não vai ser para todos, ela vai ser para aquele que precisar e por isso ela vai criar critérios de quem é que vai participar. Bom, essa primeira legislação ela ainda é insuficiente e ela não diz como nós vamos fazer isso, ou seja, como nós vamos dizer que mínimos são esses que nossas famílias ou nossos indivíduos precisam. Então, somente em 2005 é que a gente consegue trazer para o Brasil o Sistema Único de Assistência Social. E aí sim, a gente consegue todo um respaldo dizendo como nós vamos fazer isso. E o principal enfoque do SUAS é o seguinte, ele diz que as ações não podem acontecer hoje e amanhã serem interrompidas. Elas precisam acontecer de forma continuada, lembrando sempre com a iniciativa do poder público, contando sim com a sociedade, mas com a primazia da intervenção do Estado. E ela dá principalmente o olhar da proteção familiar. E aí o negócio começa a complicar, e é aí que a gente vai chegar lá na frente na coleta seletiva. Quando nós estamos falando que temos a obrigação de proteger uma família, nós estamos falando de muita coisa. Nós estamos falando até mesmo de coisas não concretas, porque, por exemplo, lá na assistência, a gente fala, tanto na assistência, aqui tem profissionais que chegarão lá, tem alunos e profissionais da área da psicologia, nós sabemos que quando a gente está falando de vínculo, de afeto, estamos falando de coisas não concretas. E nós sabemos que esses são conceitos que garantem proteção a uma família. Ou seja, uma mãe não cuida do seu filho se ela não gosta dele. Ou dificilmente fará. Bom, em 2011, a gente consegue retomar a LOAS, prevendo nessa legislação o SUS. Passa para mim. Bom, a coleta seletiva de Resende Costa. Ela foi criada com o objetivo de gerar trabalho e renda para as famílias vinculadas ao programa Bolsa Família. Hoje eu tenho na minha casa, como babá das minhas filhas, uma usuária, uma pessoa que veio decorrente dos meus atendimentos. E num determinado dia ela chegou cantando e era comum que nos atendimentos ela chegasse bastante depressiva, tristonha. E no dia que ela chegou cantando, eu parabenizei, falei, que bacana, fulana. Você chegou cantando, ela falou assim, esse mês eu sei como eu vou pagar minha conta de luz. Ou seja, na verdade, não adianta ações e intervenções de empoderamento, onde a gente acredita que vai poder estimular o outro a ficar bem, se ele não tiver formas concretas, ou seja, dinheiro, para muitas vezes concretizar uma alimentação adequada, uma moradia adequada, o pagamento de condições mínimas de uma vida digna. Bom, e aí a gente tem como seguridade mínima o Bolsa Família. Só que todo município recebe um recurso para criar o que a gente chama de porta de saída do programa. E essa porta de saída, ela prevê a continuidade da criança na escola, mas ela prevê também a oferta de outros serviços. E um deles é a geração de trabalho e renda. Então, lá atrás, quando a coleta seletiva foi criada, ela ainda não pensava na questão dos preços. Ela pensava claramente
e em criar uma porta de saída para as famílias beneficiadas pelo programa. Então, no primeiro momento, o objetivo era investir na melhoria das vendas do material coletado. Porque tem a ver com aquilo que o Dr. Donizete falou. Se eu vender tudo quanto é plástico misturado, eu vou conseguir R$1. Se eu separo em qualidades, eu vou ter um valor maior dessa venda. Então, o primeiro momento da coleta seletiva, ela queria realmente somente vender o material, coletar, separar e vender. Bom, só que nós começamos a observar o seguinte: não é possível que lá nos nossos pequenos municípios a gente consiga fazer a venda direta para as indústrias de reciclagem. Nós temos aquilo que a gente chama de atravessadores, ou seja, são pessoas que fazem o transporte desse material pelas estradas. Não é possível o grupo de Resende Costa colocar o seu material coletado. Por exemplo, nós sabemos que o nosso papel branco é comprado por uma indústria em Juiz de Fora, mas nós não temos como vender diretamente para o Juiz de Fora. Então, nós vendemos para um atravessador que ganha em cima do nosso trabalho e ele leva até Juiz de Fora, ganhando a parte dele. Então, nós começamos a observar o seguinte: seria muito interessante que nós pudéssemos reciclar esse papel em Resende Costa. Seria muito interessante que nós não precisássemos passar para esse atravessador e menos ainda para essa indústria. Que nós tivéssemos, não uma indústria, mas uma pequena fabriqueta ou uma produção artesanal mesmo, seja de reciclagem de papel, seja de reciclagem de alumínio, seja qual fosse o reaproveitamento daquilo que a gente hoje chama de matéria-prima. Porque, na verdade, o que nós passamos para essas indústrias são matéria-prima que vão constituir novos produtos. E aí, nesse meio de caminho, eu descobri o vidro, né, Jânio? Estudando um pouquinho, eu descobri que somente São Paulo e Rio de Janeiro recicla vidro. Então, passamos aí a dedicar nossos esforços, mas eu já volto na oficina de vidro. Bom, e por último, então, a gente tem ainda, nós não alcançamos esses objetivos anteriores, parte deles já foram alcançados. Esse é um objetivo que ainda está lá na frente para a gente, que é levar os novos produtos para compor a oferta artesanal no mercado, dando mobilidade ao comércio e ao turismo local. Quando a gente acrescenta comércio e turismo local, nós estamos então falando da realidade de Resende Costa, que tem 75% da sua economia impulsionada pelo artesanato. Na verdade, se nós formos pensar ao pé da letra, talvez nem artesanato. Algumas pessoas já discutem um industrianato, porque na verdade o artesão ele recebe do lojista, ele vai precisar produzir ao dia 80 tapetinhos com tantas cores, ou seja, não há na peça dele uma reprodução dos seus desejos, não há criação de cores ou assim por diante. Então, na verdade, ela é fragmentada, ela é domiciliar, mas não deixa de ser uma indústria. Só que, em contrapartida, é um artesanato que ele tem um foco na produção do tear. Ele não oferece outros produtos e, no entanto, nós temos na cidade muitos compradores. Nós temos pessoas que vão a Resende Costa, talvez até alguns de vocês, que vão até lá para comprar o produto de Resende Costa. Só que nós podíamos aproveitar para vendermos outros produtos. E aí eu trouxe só uma foto para ilustrar os produtos que são apreciados, eles têm valor sim. Em momento nenhum eu estou tirando o valor desse produto ou do quanto ele é válido para o nosso município. Eu venho de uma experiência de um município anterior que foi Barroso e como assistente social, quer queira, quer não, as questões em Resende Costa, não que não tenham questões graves, mas em Barroso as questões eram mais graves pela ausência de uma renda mínima. O artesanato, nós temos famílias que trabalham cerca de 10 horas por dia para ter uma renda mensal de R$150, ou seja, isso é quase desumano, isso é quase injusto. A gente tem, o artesão começa lá na ponta, a picadora de retalho, quem amarra o tapetinho,
ele não vai ganhar o que o lojista ganha, ou seja, essa loja bonitinha, ela não representa a realidade total das pessoas que produzem esses tapetes e cortinas e assim por diante. Esse é um PA, aqui é uma foto de uma característica marcante do artesanato de Resende Costa, são as cores, sempre tem muita cor, muita variedade. Vamos lá. Bom, o projeto teve sua primeira coleta nas ruas, então, em fevereiro de 2010. Anteriormente a essa etapa de ir para a rua, a coleta era feita somente nas escolas. E aí eu queria ilustrar que essa iniciativa de ir para a rua tem a ver com a ITCP. Nós tivemos um encontro, e aí tinha fotos suas, eu quase que coloquei aqui, mas achei que não tinha a ver com o foco. Nós começamos a observar que era insuficiente ter um trabalho somente junto às escolas. Na verdade, nós não abandonamos esse caminho, nós continuamos tendo parceria com as escolas. Pelo menos uma vez por ano, as escolas municipais têm que discutir coleta seletiva, têm que discutir educação ambiental, mas antes nós tínhamos um enfoque que a criança tinha que levar esse material para a escola. Nós não fazemos isso mais. Hoje nós temos um caminhão que coleta nas casas e nas ruas. Bom, a coleta nas ruas aumentou e a quantidade de material e também as responsabilidades com a população. Quando eu falo de responsabilidade com a população, eu estou falando do seguinte: trabalhar com assistência social é trabalhar com as ausências de uma família. É trabalhar com uma família que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, é trabalhar com uma família que não tem dinheiro para comer carne. Eu ia dizer todos os dias, na verdade, comer carne é só luxo. Verdura, então, é só quando o mercadinho distribui e assim por diante. Então, nós estamos falando de famílias que não construíram, às vezes, conceitos que para a gente parecem comuns ou corriqueiros, como responsabilidade com o outro. São famílias que não construíram isso. Isso é árduo. Do que eu estou falando? Combina-se com a população que naquela rua vai passar toda segunda-feira. E aí, como eu estou à frente do projeto, me ligam daquela rua dizendo: mas a coleta seletiva não passou aqui hoje, o material está aqui, está incomodando. E aí eu vou atrás do fulano que é responsável por aquela rua. Fulano, por que você não foi? Eu estava arrumando cabelo. É triste. Nós temos e tem uma outra característica. Nós temos um alto índice de pessoas com uma limitação intelectual grande. Até porque tem a questão do estigma, que o Dr. Donizete falou, ou seja, existem pessoas que não querem trabalhar com o lixo, porque na verdade a coleta seletiva não trabalha com lixo, ela vai trabalhar com material reciclado, mas no ideário das pessoas, elas acham que ainda é lixo aquilo que está lá, é tudo que o outro não quer, é tudo que ele descarta, que ele joga fora. Então assim, eu não vou trabalhar com essa porcaria, é o que eles dizem. E aí o relato do Dr. Donizete é real. Eu tenho família que chega lá, pedindo cesta básica, a gente oferece a coleta seletiva e ele diz: no lixo eu não meto a mão, com isso aí eu não mexo. Bom, e aí então, esses compromissos com a população começaram a trazer problemas mesmo com relação à prefeitura. Nós passamos a ser cobrados cotidianamente e corretamente pela população pelo seguinte: nós solicitamos à população que ela lave esse material, que ela entregue ele seco e separado. E quer queira, quer não, se vocês fizerem coleta seletiva na casa de vocês vão ver que 80% do material, do lixo que nós produzimos é reciclável, ou seja, a maior parte dele é reciclável, a maior parte dele, aquele que faz mais volume, aquele que mais incomoda, é aquele que é reciclável e é aquele que a gente está pedindo para ele guardar durante uma semana, porque nós vamos passar lá para recolher. Imagina se a gente não passa. Aquilo vira um transtorno, vira um incômodo. E então, o que aconteceu? Esse material começou a tomar muito espaço e nós começamos a precisar de bens
que pudessem facilitar o nosso dia a dia. E aí 3 bens foram fundamentais para que a coleta seletiva crescesse: o caminhão, a prensa e a balança. Passa para mim, Ju. Esse é o nosso caminhão que a gente tem hoje. Ele faz coleta diariamente. Ele foi comprado em parte com dinheiro de convênio junto ao Estado, em parte com esse recurso que vem para o Bolsa Família, ou seja, nós alegamos e é real que esse é um instrumento que gera renda para as famílias, até porque os presos que estão hoje junto com a gente, as famílias deles são beneficiárias do programa ainda. E esse aí é o galpão que eles ocupam hoje. Agora, é importante dizer que esse espaço físico, que é fundamental para a coleta seletiva acontecer, ele está em risco. Nós estamos lutando para conseguir um outro espaço, porque nós estamos em ano eleitoral e estar nesse lugar é vontade política. Ou seja, de acordo com o que acontecer no ano que vem, nós podemos não estar mais aí. E é importante ter um lugar que pertença à coleta seletiva. Eu, quando comecei a trabalhar com essa vertente, eu estranhava muito esses papéis e esse resíduo que hoje eles chamam de munha, que fica em volta. Mas, gente, é praticamente impossível isso não acontecer. Evento que leva, e como a gente está pedindo para a população para mandar tudo, a população está mandando tudo. E muitas vezes vem coisas pequenas, é difícil recolher. Esse galpão ele é limpo uma vez por semana, interna e externamente, mas não tem jeito. Essa foto foi tirada numa terça-feira, ou seja, ele é limpo toda sexta-feira, isso aqui é resultado só da segunda-feira. Na hora de tirar o bag de cima do caminhão, na hora de tirar o material, cai, não tem jeito. Passa para mim. Bom, os números aumentaram e em meados de 2011 tínhamos um grande acúmulo de material coletado sem separação. Foi aquilo que o Dr. Donizete já explicou para vocês. Nós tínhamos famílias que recolhiam o material, levavam para o galpão e a gente não conseguia separar. Só que é um processo. Coleta na rua sem separação de material não vale de nada. E aí vem então a ideia de trazer os presos para a coleta seletiva, num primeiro momento, estando envolvidos somente com a separação. Bom, aí agora sim eu começo o tal do relato do caso, que é o que eu vim fazer. Intervenções para aceitação, vinculação e um novo sentimento de pertencimento. Nós tínhamos então cerca de 10 mulheres, entre homens e mulheres envolvidos na coleta seletiva, e que quando eu levei a ideia de levar preso, eles disseram: preso aqui de jeito nenhum, homicida não, a gente não quer, nós não vamos ficar junto com eles, nós não queremos, no caso eles não se referiam a essas pessoas, nós não queremos eles aqui. Para vocês terem noção, num determinado encontro, a metodologia que eu utilizei para tentar convencê-los que poderia ser importante a presença dessas pessoas, eu busquei vários livros, busquei a literatura e eu não consegui nada, e aí meio que recorri lá às minhas crenças, à minha fé, e fui lá e pedi assim: Papai do Céu, me ilumina, o que eu faço para tentar promover uma reflexão aqui, me ajuda. E aí, chegando lá, meio que, depois de ter estudado muito, eu não sabia o que fazer. Olhei para o chão, a gente sentado em círculo, que é uma conduta minha. Eu olhei no parque de exposição, a gente sentado ao ar livre, e vi umas pedras. E aí veio a luz. Distribuí as pedrinhas e falei: joga a primeira, que não estiver errado aqui ainda. Ou seja, tive que recorrer a outros caminhos para dizer para eles que, enquanto seres humanos, nós merecemos uma segunda oportunidade, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Bom, aqui a gente já tem o galpão hoje. Essas fotos foram tiradas na terça-feira. Esse aqui é um dos meninos. Aquela ali é a nossa prensa. Essa é a nossa balança. Olhando, parece um lugar desorganizado, mas não é. É necessário haver o lugar da caixinha do ovo, o lugar onde para cá fica o papelão, para cá. Só que é um material, assim, quando nós vemos o todo é feio de se ver, porque se mistura de alguma forma, mas é necessário. Passa para mim, Júlio, por favor. Bom,
O doutor Donizete falou que hoje nós só temos essas pessoas, ou seja, nós só temos presos no projeto da coleta seletiva. O que aconteceu? Eu chamei de estranhamento, mas eu poderia dar qualquer outro nome. Eu poderia dizer que houve preconceito, que houve picuinha, que houve fofoca, houve de tudo. Afinal de contas, o que nós temos no projeto, em todos os projetos sociais, são gente. São pessoas, e pessoas muito diferentes umas das outras, com conceitos, credos e assim por diante. Quando os presos chegaram, eles eram a minoria. Só que com o passar do tempo, eles se mostraram muito mais organizados do que o grupo anterior. Porque, em contrapartida, como eu falei para vocês, o grupo anterior, ele tem a característica de pessoas que não conseguiram ser inseridos na sociedade. Já por essa limitação intelectual, já por outras questões, a própria vulnerabilidade, a pobreza e assim por diante. Então, eles têm uma dificuldade de organização muito grande. Só em ter um compromisso com aquela rua e preferir ir arrumar o cabelo, isso já diz muito dos compromissos que essas pessoas tinham. E, em contrapartida, os meninos não têm essa conduta. Eles são extremamente organizados e, como eles acordam, dormem, comem juntos o tempo inteiro, há uma cobrança entre os quatro hoje, do tipo, você tem que fazer a coisa certa, senão eu sou prejudicado. Eles têm esse olhar do um por todos e todos por um. Aqui vale a produção, porque se o outro não produzir, eu posso estar pisando na bola e posso ter que voltar para dentro. Então eu não posso pisar na bola, eu não posso voltar lá para dentro. Só que isso provocou um estranhamento no restante do grupo, porque o restante não era tão organizado. O restante, enquanto eles têm que sair da cadeia às 8 da manhã, chegar lá e tem que voltar às 4 certinho, eles têm hora para comer e assim por diante, nós tínhamos mulheres que, em contrapartida, iam lá uma tarde e achavam que tinha que ser suficiente. E é lógico que isso provocou muito conflito, muito. Eu confesso até que eu tive em vários momentos dificuldade em conduzir os encontros, porque eles começaram a cobrar dessas pessoas que elas fossem mais regulares, que elas fossem mais organizadas mesmo. O que aconteceu então com essa cobrança vindo da parte deles? Lembrando então que a minha presença no grupo, ela é de mediação. A minha presença no grupo, a gente se encontra uma vez por semana para discutir os assuntos que são necessários. Por mais que eu discorde de um determinado posicionamento no grupo, ainda é o posicionamento do grupo, ainda é o que eles pensam, aquilo que eles decidem. Eu estou ali somente para provocar uma reflexão a respeito daquilo ali. E muitas vezes eu discordo das decisões que eles tomam, mas eu não posso colocar ali somente aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Ali é o que eles querem, ali é o que o grupo decide. Porque, na verdade, a coleta seletiva ela é apoiada pela prefeitura, mas ela é um grupo autônomo. A produção dela é dela. Não vai um centavo para a prefeitura e nem pode, nem deve, em hipótese alguma. Então, meu papel ali é de apoio, não é de retirada ou assim por diante. Então, o que eles fazem, na verdade, é tomar o poder dentro do grupo. Eles, na verdade, se tornam muito fortes quando eles conseguem se organizar e ter até mesmo mais respaldo, digamos, intelectual, porque aí eles começam a pedir para eu levar material para eles lerem. E dentro do grupo nós temos um deles que é de uma capacidade de liderança, é até muito bonita. Já vou mostrar uma fala dele aqui. E ele pede mesmo material, eu entrego livro, eu entrego algumas produções. Então, assim, ele cresceu como liderança e ele meio que cobra dos outros que eles façam a coisa certa, como chegar no horário, como ter boa produção e assim por diante. Só que, enquanto eles cresciam no grupo, a coleta seletiva foi crescendo. Isso é fácil, vocês viram os dados, aliás, vocês ouviram os dados. Hoje é impossível que os 4 consigam produzir aquilo que os 13 produziam. Não tem jeito, é uma questão real, né?
Não tem como. Mas que houve crescimento, houve. Hoje, se a gente conseguisse coletar 100% de área urbana, sem dúvida alguma, nós teríamos um valor de venda maior. Só que cabe ressaltar que hoje nenhum deles tira menos que o salário mínimo. Eles tiram até um pouquinho mais, mas pelo menos o salário, a coleta, garante para cada um dos presos que estão lá. Bom, e aí, hoje nós temos então novas metas, novos objetivos, e aí eu usei a palavra sonho. Por quê? Vamos lá, Júlia. Usei aqui um trechinho emprestado, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Por que eu usei isso aqui? Quando o Dr. Donizete fala que os presos na cadeia eles perdem a dignidade, é isso que eu escuto pelo menos uma vez por semana do relato deles. Dentro de uma realidade Brasil, eu já fui à cadeia de Resende Costa e lá é quase que um paraíso, diante daquelas imagens que nós vimos, né? Não é aquilo que se tem em Resende Costa, não é daquele jeito. Mas, de qualquer forma, vamos nos colocar nesse lugar de acordar, dormir, passar a tarde, passar o dia, enfim, os dias passarem e nada acontecer. Não ter uma meta, não ter um objetivo, não ter um sonho. É triste, porque na verdade, enquanto seres humanos, é isso aqui que nos motiva. É isso aqui que nos faz, quando acontecem aqueles imprevistos, aquelas situações que a gente não contava, é isso aqui que nos motiva a dizer, não, eu tenho que sair dessa, eu tenho que passar essa página, eu tenho que ir para o dia seguinte, eu tenho que recomeçar. São esses sonhos. E aí, o que eu trago hoje nas minhas intervenções com esse grupo é que eles tentem sonhar com o dia que eles saírem de lá. Que eles construam ações para o dia que eles saírem de lá, eles não precisarem retornar. Para que eles queiram não retornar. Passa para mim, Ju. E aí, nessa história de ter novos sonhos, ter novas metas, nós voltamos então a brigar por aquilo que a gente chama de oficinas, ou seja, o nosso grande sonho é que nosso material seja reciclado em Resende Costa. E isso não precisa acontecer tudo de uma vez. A menina dos olhos, nesse momento, é o vidro. A nossa briga hoje, o caminho que nós estamos trilhando é o vidro. Mas quem sabe lá na frente a gente está reciclando papel, reciclando alumínio, enfim. Mas tudo isso vem do sonho, vem da motivação, vem do impulsionamento. E dentro dessas vontades e desses objetivos, eu, através de um contato com a ITCP, eu consegui um segundo contato com o EPA, que é o pessoal da arquitetura. Eles têm um olhar de valorização da comunidade, de construções em companhia, em parceria com a comunidade e assim por diante. E aí nós começamos, na hora de pensar em construir um novo galpão, só para vocês terem noção, aquele lugar que vocês viram não é esse que vocês estão vendo aqui agora. Esse lugar aqui foi um antigo matadouro que hoje está abandonado, em Resende Costa. Ele tem uma área plana excelente, ele fica no nosso município considerado mais vulnerável, na verdade, em termos de dados. Eu provo que é outro bairro, mas em termos de nome, esse é o bairro mais estigmatizado. Só para vocês terem noção, ele é conhecido como risca-faca. Então, ou seja, ele é tudo que as pessoas não querem. Mas ele tem uma área verde bonita, ele está localizado numa área bacana, e ele está lá abandonado e ele pertence ao poder público. Nada mais justo do que a gente fazer uso disso daqui, nada mais justo do que fazer isso aqui voltar para a nossa comunidade. Então, na hora de pensar o projeto, o EPA, junto até com os meninos da ITCP, eu trouxe a seguinte reflexão: nós precisamos construir um galpão, só que hoje nós temos uma quantidade de material acumulado gigantesca, porque os 4 rapazes não dão conta da quantidade de material que entra. Eles dão conta de um tanto, mas eles não dão conta do todo. E aqui é só uma parte daquilo que nós separamos em mutirão. Nós fizemos 2 mutirões.
com os alunos do EPA e alguns funcionários da assistência social. Passa para mim, Júlia. Só que houve um outro mutirão. Esse aqui é o primeiro relato do rapaz que eu falei para vocês, que é a grande liderança do grupo. Para nós está sendo uma boa oportunidade, não só de convívio com a sociedade. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: antes a gente tinha que ficar lá dentro, não tinha jeito. Só que agora nós temos um contato com o mundo aqui fora. Houve um certo momento, um dia, eu estava na emergência do hospital com minha filha mais nova e eu estava extremamente preocupada, então eu não estava nem conversando com as pessoas que estavam em volta de mim. Eu falo para Chuchu. Mas estava ali quietinha, e aí o grupo de pessoas conversando, era de dia, estava muito cheio, nisso passa o caminhão da coleta seletiva. E aí as pessoas se queixando daquele atendimento, se queixando da demora, até que uma delas fala assim: mata alguém que você vai resolver a sua vida. Você vai ter comida, vai ter lugar para dormir, não vai ter que pagar a conta, ainda vai passear de caminhão. Ou seja, é um olhar ainda muito equivocado do todo que está acontecendo em volta disso. E por isso a importância da convivência com a sociedade. Tinha praticamente uma semana que eles estavam começando a andar nas ruas. Talvez hoje, que já tem mais tempo, talvez o olhar seja outro. Eles estão trabalhando, eles estão produzindo, eles estão... vou continuar aqui. Ele então diz o seguinte: não só de convívio com a sociedade, mas de respeito à vida e tudo que nela contém. Ou seja, eles estão retomando alguns valores que eles tinham perdido quando estavam lá. Hoje temos uma forma de estar pagando e diminuindo a nossa pena com mais dignidade. Em momento nenhum desses quatro diz que não errou. Ontem até eu estive lá e um deles falou assim: eu precisei estar aqui. Eu precisei dessa oportunidade de recomeçar a minha vida. Se eu estivesse lá fora, talvez eu já estivesse morto. Então ele diz o seguinte: com esta participação, estamos sonhando em ter o nosso próprio trabalho. Porque, na verdade, antes deles chegarem lá, haviam questões sociais tão graves na vida dessas famílias, na vida dessas pessoas, que, na verdade, se o Poder Executivo tivesse investindo mais em outras ações sociais, como educação, saúde, esporte, cultura, lazer, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer tanta coisa, né? Quantos de nós aqui precisa de muito mais do que comer, do que se vestir? Quantos de nós precisamos, né, do tal do sonho para ir para frente? Aliás, todos nós precisamos. Então, eles estão falando do seguinte: a coleta seletiva foi uma oportunidade de recomeçar. Foi uma oportunidade de sonhar de novo com um futuro. E um futuro que envolve ter trabalho. Porque é algo que eu disse para eles no primeiro dia que eles chegaram: quando vocês terminarem de cumprir a pena, vocês podem ir embora se quiserem. Mas se quiserem ficar, a coleta seletiva vai estar aqui ainda. Passa para mim, Júlio, por favor. Esse foi um outro que disse o seguinte: hoje a coleta para nós está sendo uma boa opção, pois assim nós podemos cumprir a nossa pena dignamente. Os dois insistem na questão da dignidade. Na verdade, só dois quiseram trazer isso para vocês. Mas os dois, sem que eles tivessem ouvido as palavras do Dr. Donizete, se eles tivessem visto aquilo tudo, eles estão insistindo na questão do estar recluso, estar preso no Brasil hoje ainda é uma situação que não garante dignidade a ninguém, apesar de Resende Costa ser muito melhor do que outros lugares. E também mostrar para a população que estamos em busca de uma vida digna. Ou seja, eles estão reconhecendo que erraram sim, mas estão querendo mostrar para a população o seguinte: eu quero recomeçar, eu quero fazer diferente. É lógico que não existe uma garantia de que eles não vão mais errar. Foi até aquilo que eu coloquei no início. Mas eles estão tendo a oportunidade de construir acertos. Eles, dentro da coleta seletiva, não há
hoje, eu não vou lá todo dia para ver se eles estão trabalhando, eu não vou lá, nós damos umas idas até lá. O doutor Donizete vai até lá, o promotor vai até lá, a polícia de vez em quando dá uma ida até lá, eu vou lá com regularidade, mas minha ida até lá nunca teve a ver com verificar se eles estão de fato trabalhando. Eu não preciso dessa verificação, os dados me mostram que eles estão trabalhando. Agora, esses relatos mostram mais claramente o seguinte: essas ações, essas oportunidades, essas novas formas de pensar o sistema penitenciário é pensar numa nova forma de não devolver para a sociedade pessoas com as mesmas situações com as quais elas entraram. É recomeçar literalmente. Passa para mim. Então, como eu falei para vocês, existe todo um estigma, existe toda por parte da sociedade, toda uma ação dizendo: não, esse projeto não é bom porque trabalha com preço. Porque trabalha com pessoas que merecem estar lá naquele lugar. Nós estamos em ano de eleição, eu não sei exatamente de onde surgiu um burburinho em Resende Costa, mas me chegou aos ouvidos o seguinte burburinho: lugar de lixo é no aterro controlado de preso e na cadeia. Que pena, né? Que alguém ainda pense assim. Mas, enfim, cabe a quem está do lado de lá indicar, sugerir, tentar reconstruir um novo pensamento. E aí, em parceria de novo com o EPA, nós fizemos um terceiro mutirão, que aí foi diferente daqueles dois primeiros, onde só tinham alunos envolvidos. Nós envolvemos a comunidade. Nós chamamos essa comunidade a estar na coleta seletiva. E aí, o que nós fizemos? No bairro, onde é a nossa intenção termos um novo galpão, e o bacana é que o projeto foi todo feito a partir de materiais recicláveis. A parede vai ser construída com barro e vidro, com barro e plástico e assim por diante. E é possível isso ser bonito, é possível que isso seja forte, resistente, duradouro. Nós ainda não chegamos lá, mas chegaremos. Numa noite, nós passamos um filme. O filme que nós passamos foi O Lixo Extraordinário, onde nós queríamos discutir com a comunidade que é um material que tem valor, que gera recurso financeiro, é um desperdício ele ir para debaixo da terra. Nós estamos jogando dinheiro fora, além de ambientalmente estarmos assim, completamente equivocados. Então, não encheu muito, até porque eu acho que nós erramos no horário, foi muito tarde e estava um frio de doer. Até na brincadeira lá eles propuseram que a gente fizesse uma fogueirinha para aquecer. Mas nós contamos 55 pessoas, mas dessas 55 pessoas, elas que tinham muitas crianças, nessas questões as crianças se envolvem mais do que os adultos. Nós conseguimos produzir algumas esperanças de que pudesse ser diferente. E como que a gente conseguiu concretizar isso? Vira para mim, Júlia. Esse foi o dia seguinte ao dia do filme. Em momento nenhum, o lugar da separação, onde nós fizemos um mutirão de separação, ficou lotado, bombou, nada disso. Mas o dia inteiro teve gente. O dia inteiro tiveram famílias que foram até lá e deram a contribuição dela, separando papel, separando o que fosse necessário. Nesse dia nós separamos aproximadamente 6 toneladas de material. Então, ou seja, teve bastante participação, a comunidade se envolveu de fato. Aquela porta que vocês veem ali fechada, é um galpão que eu acho que é até um pouco maior do que esse auditório aqui. Ele tem aproximadamente uns 3 metros de altura. Ele está repleto de material quase até o teto. Nós só separamos as salas externas. Nós não separamos o que está dentro daquele galpão ali. Esse, então, são a comunidade, as crianças envolvidas na separação. Passa para mim, por favor. E aí nós contamos com a comunidade para fechar o nosso mutirão. Nesse bairro tem uma bateria, que é a bateria que mobiliza o carnaval da cidade, mobiliza as festas.
E na hora de fechar, eles fizeram uma surpresa pra gente, eles já vieram lá do início do bairro, batucando, e foi assim, um encerramento super bacana, porque nós estávamos exaustos, estava um calor totalmente oposto à noite anterior, e aí assim, quem estava ali estava realmente cansado, porque separar esse material é muito desgastante, é o barulho do plástico que o diferencia, é uma mancha no papel que o diferencia, então é muito cansativo. Isso aí já eram 5 horas da tarde, exaustos. Eles vieram meio que para dizer assim, não desanima não, que está quase acabando. E nós fechamos o nosso dia assim. Eu acabo aqui então minha apresentação, só queria então dizer o seguinte, como assistente social, eu escolhi minha profissão querendo produzir oportunidades, até porque eu sou filha da pobreza. Eu cresci numa casa sem condições dignas, eu cresci numa família que não teve condições de pagar uma escola digna, eu não passei no vestibular, tive que usar outros caminhos, hoje estou aí com fiéis nas costas e assim por diante, mas eu queria produzir oportunidades que fossem diferentes, porque eu lá atrás aprendi na carne a dor do não ter. E hoje eu posso dizer para vocês o seguinte, a coleta seletiva não é perfeita, ela não é o projeto mais bacana que a gente tem, podemos produzir outros, tantos quantos, mas eu posso dizer que para esses 4 foi esperança, foi sonho e é concreto. Mudou a vida deles significativamente. Eu não posso colocar a mão no fogo e garantir para vocês que esses 4 não vão mais errar. Mas, sinceramente, hoje eles estão acertando para chuchu. Talvez mais do que a gente.